Esta noite nós vamos meditar, pensar sobre uma das passagens mais conhecidas dos evangelhos, que é conhecida como a parábola do semeador. Marcos capítulo 4, verso 1 a 9. Se alguém do seu lado não tem um exemplar da Bíblia, eu peço para você dividir o seu, para podermos meditar juntos na palavra e conferir no texto aquilo que o pregador vai afirmar aqui. Essa é uma passagem que está nos 3 evangelhos, e em cada evangelho você vai encontrar alguns detalhes interessantes sobre este texto. Marcos capítulo 4, verso 1 a 9, o texto diz: voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, disse ele, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por 1. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Ó Deus, diante da tua palavra, com temor e tremor eu te peço a instrumentalidade nesta hora. Abençoa-me na exposição do texto e abençoe cada pessoa que vai ouvir. Que teu Espírito Santo opere neste lugar, opere a obra do convencimento, que haja edificação para o corpo de Cristo e haja salvação para aqueles que não te conhecem. Eu suplico esta bênção humildemente, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Por favor, tome assento. A primeira coisa que a gente deve olhar nesta passagem é o subtítulo que aparece nas nossas Bíblias. Ela é conhecida como a parábola do semeador. Mas nós acreditamos que esse título é um título inadequado. Essa parábola não é a parábola do semeador. A ênfase do texto não está no semeador, nem mesmo na semente. Embora Jesus nos fale sobre um homem que está comprometido com o reino, que saiu sem limites geográficos e sem limite de tempo, embora a Bíblia nos diga que ele tenha saído levando a semente para semear, e Jesus, ao interpretar essa parábola, disse que a semente é a palavra de Deus. Mesmo havendo um homem comprometido, e esse homem é o crente, é o cristão comprometido com o reino, embora havendo uma semente poderosa, e se vocês observarem no texto, em cada terreno ela produz algum efeito, a ênfase aqui está no solo. Jesus vai usar esse texto de hoje, esta parábola que ele conta à multidão, para explicar que em todos os lugares e em todos os auditórios, sempre encontraremos 4 tipos de solos. O solo aqui é o coração do homem. E Jesus disse como que o coração do homem reage sempre que a palavra de Deus ela é exposta. Alguns corações, segundo Jesus, são como terra batida. A semente não penetra. É uma semente que é rapidamente arrebatada pelo inimigo. Outros são como um terreno rochoso, onde a semente cai, havendo pouca terra, germina, mas logo se queima. Outros são como aquela semente que cai em um terreno onde os espinhos logo sufocam. Jesus disse que esse é o tipo de ouvinte muito ocupado. Mas Jesus disse que alguns são como uma boa terra, onde a palavra cai e frutifica. Jesus está explicando o fenômeno que acontece
em cada lugar e em cada auditório à medida que a sua palavra é exposta. Mateus, quando conta essa parábola, ele começa com uma expressão dizendo naquele mesmo dia. Ele remonta para nós o cenário, ele remonta para nós o contexto em que Jesus está contando esta parábola. E isso está muito evidente se você está com a Bíblia aberta, olhando para o capítulo 3. A maneira como o capítulo 3 termina, você vai ter uma visualização daquilo que Mateus está afirmando lá. O que aconteceu naquele dia? Naquele dia, Jesus teve 2 confrontos que geraram muita atenção. A tensão com os fariseus e os escribas. Diz que Jesus tinha expulsado um demônio de uma pessoa. Essa pessoa era muda, era surda pela ação do diabo. Mas Jesus, com poder e autoridade, expulsou o demônio. Mas diz a Bíblia que as lideranças religiosas, não podendo aceitar o mover de Jesus, o poder com que ele realizava a sua obra, passaram a acusar Jesus de expulsar demônios pelo príncipe dos demônios. E nesse contexto, Jesus vai dizer que esse tipo de pecado nunca será perdoado. Jesus disse que esse tipo de pecado é aquilo que ele chama de blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando alguém atribui a obra de Deus, dizendo que esta obra foi realizada por Satanás. Foi um momento de tensão. Mas não bastasse a tensão com as lideranças religiosas, Jesus teve tensão com a sua família. Diz a Bíblia que sua mãe e seus irmãos vieram buscá-lo. Queriam levá-lo à força, porque imaginavam que Jesus estava meio que fora de si. Jesus estava dedicando muito tempo ao ministério, estava dedicando muito tempo às multidões, não estava tendo muito tempo para descanso, para alimentação. Então havia já um burburinho no meio da multidão que Jesus está um pouco desequilibrado emocional e mentalmente. E a família de Jesus foi lá para buscá-lo. E Jesus recebe o recado que sua mãe e seus irmãos estão do lado de fora. Querem falar com ele, mas ele conhece, ele sabe as intenções que estão presentes nos corações das pessoas. E Jesus vai aproveitar aquela conjuntura para mostrar uma coisa preciosa. Ele pergunta: quem são meus irmãos, minhas irmãs, quem é a minha mãe? E ele aponta então para os discípulos e disse: estes são minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs. Observe que Jesus coloca os vínculos espirituais acima dos vínculos terrenos, da nossa família terrena. Aquele foi um momento de grande tensão. E aqui, olhando objetivamente para esta passagem, eu quero chamar a atenção de vocês para 4 coisas importantes na introdução desse sermão. A primeira delas, o cenário. O verso 1 diz assim: voltou Jesus a ensinar à beira-mar. Quando Jesus está ensinando a multidão e contando essa parábola, o ministério de Jesus está num momento de grande perseguição. Até aqui Jesus havia ensinado nas sinagogas aos sábados. Esse foi o método que Jesus tinha usado para falar ao seu povo. Como Jesus sabia que as multidões se reuniam nas sinagogas aos sábados ele estava lá para ensinar. Mas como a porta da sinagoga havia sido fechada para ele, porque agora as lideranças religiosas estão contra ele, Jesus sai da sinagoga e começa a pregar do lado de fora. E aqui prestem atenção, porque Jesus mostra que os métodos são flexíveis. Jesus nunca tratou com rigidez os métodos. O que era rígido era o ensino dele. Nós podemos mudar o método, nós não podemos mudar a mensagem. Como não podia mais pregar na sinagoga, Jesus passa a ensinar à beira-mar. E diz a Bíblia que a multidão afluiu para aquele lugar. A multidão apertava naquele lugar. E Jesus vai fazer de um barco o seu púlpito. Ele começa a ensinar a multidão daquele barco. E ele vai começar a revelar alguns princípios importantes para a multidão que ali está. A segunda coisa importante que a gente precisa olhar nesta passagem é o método. Verso 2. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas. Se eu perguntasse aqui neste auditório o que é uma parábola,
É possível que alguém diga assim: parábola era uma ilustração que ele usava para revelar um princípio do seu reino. Pois eu lhe garanto que parábola era muito mais do que isso. As parábolas eram janelas que Jesus usava. Janelas abertas para o seu povo. Para que seu povo pudesse, por essa janela aberta, olhar os mistérios do reino de Deus. Mas essa mesma janela que se abria para o povo de Deus olhar e contemplar os mistérios do reino de Deus, era uma janela fechada para aqueles que estavam fora do reino do Senhor. E aqui é importante que você entenda isso para você não ter uma compreensão errada da palavra. Porque pode parecer que há uma ação intencional de Deus para impedir as pessoas de entenderem o reino de Deus. Na verdade, Jesus está fechando a janela do reino de Deus, ou da compreensão do reino de Deus, exatamente para aquelas pessoas cujo coração estava fechado para ele. Os fariseus, os escribas, aqueles que estavam lutando contra ele, perseguindo o ministério dele, à medida que ouviam as parábolas não podiam entender. Porque Jesus disse que essas parábolas eram revelação para aqueles que pertenciam ao seu reino. Veja o que Jesus vai dizer, porque Jesus é indagado no verso 10. Diz o texto: quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12, não eram apenas os discípulos, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Para uns é janela aberta, para outro é janela fechada. Para uns é para mostrar como que o reino de Deus ele se manifesta. Para outros é manter a janela fechada, porque os mistérios do reino só podem ser compreendidos pelos filhos do reino. E aqui presta atenção nesta palavra mistério, porque essa palavra era uma palavra muito importante nos dias de Jesus e dos apóstolos. Os gnósticos trabalhavam a chamada religião de mistério. Diziam que havia um segredo oculto. É a partir daí que surgem as religiões de mistério. Se alguém, por exemplo, começa a trafegar em maçonaria, eles dizem que há um mistério que você precisa conhecer. E aí você vai subindo degrau a degrau até um dia conhecer esse mistério. Na religião de mistério, mistério é compreendido como uma coisa oculta, escondida. Não é esse o sentido da palavra de Jesus. Até porque a Bíblia diz em Colossenses 1:26 que Cristo é o mistério de Deus que foi revelado. O que a Bíblia quer dizer com mistério é que durante muito tempo, enquanto Jesus não havia se manifestado, havia um aparente mistério no reino de Deus. Mas quando ele se manifestou, o mistério foi revelado. Jesus é um mistério que nós podemos compreender, porque ele é revelado para todo aquele que tem o coração aberto para a sua pessoa, aqueles que são chamados de filhos do reino. Terceiro lugar, a hermenêutica. Diz o texto que os discípulos perguntam a Jesus o sentido desta parábola. Eles não conseguiram penetrar o sentido dela. E aí veja, verso 13 comigo. Jesus vai replicar, uma vez que eles não estão compreendendo. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Aparentemente esta é uma parábola que abre o entendimento para todas as demais. Mas se você ler os 3 relatos sobre esta parábola, você vai perceber que essa repreensão de Jesus aos discípulos só se encontra neste evangelho. E esta repreensão de Jesus tinha o seguinte sentido: vocês caminham comigo, vocês convivem comigo, eu ensino vocês, mas parece que ainda falta iluminação no entendimento de vocês para compreenderem as coisas. É como se Jesus dissesse: essa é uma parábola muito simples. Se vocês que convivem comigo já receberam a iluminação necessária, ainda não conseguem compreender isso, como que vocês vão compreender as outras coisas que eu tenho para revelar?
por último, a realidade. Versos 4 a 7. Jesus vai dizer que todo coração humano é como um solo. Ouça com muita atenção, você que está aqui, você que me acompanha na internet. O seu coração é uma terra. É uma terra que precisa receber a semente da palavra de Deus. E essa semente ela é poderosa. Mas Jesus disse que alguns corações reagem para receber esta palavra. É essa semente bendita que é a palavra. E há corações que se encontram endurecidos para esta palavra. E esses corações são corações onde o diabo corre com muita rapidez para arrebatar a palavra, para não permitir que ela germine no coração do homem. Hoje à noite nós vamos olhar para esses 4 solos. Peço que você mantenha atenção no texto comigo. O primeiro solo que Jesus vai apresentar para nós é um solo endurecido. Verso 3 e 4. Ouvi. É Jesus que está falando. E preste atenção que o verbo ouvir aqui, ele faz todo sentido na passagem. Você está me ouvindo. Pessoas estão em casa me ouvindo. Como a multidão estava ouvindo Jesus. O verbo ouvir é o limite desta parábola. Jesus começa dizendo ouvir. Quando ele termina a parábola, ele disse, quem tem ouvidos, ouça. Ouvir é o segredo. Mas como é que você ouve a palavra de Deus? Como que você recebe a palavra de Deus? Agora mesmo, enquanto você está ouvindo, como que o seu coração está para ouvir a palavra de Deus? Jesus disse, ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear uma parte, caiu à beira do caminho. E vieram as aves e a comeram. Jesus vai dar a interpretação deste ponto. Ele vai dizer lá no verso 14 e 15. O que semeia, semeia a palavra. E são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Enquanto a ouvem, logo Satanás atira a palavra semeada neles. Jesus apresenta aqui um caminho. Uma terra que um dia foi uma terra boa. Uma terra propícia, uma terra que aparentemente estava arada, pronta para ser semeada, mas que ao longo do tempo foi sendo endurecida para a palavra. Ele apresenta esse terreno como sendo um caminho. Eu sou do interior, eu sou de um lugar onde havia muitas trilhas, criadas no meio da mata. Para sairmos do lugar onde eu nasci, nós saímos pelo meio da mata. E no meio da mata existem aquelas trilhas. Terra batida, tanta gente passando para lá e para cá, aquele terreno foi endurecendo. É essa imagem que Jesus está apresentando aqui. Ele está falando de um coração que um dia foi um coração sensível para ouvir a voz de Deus. De um coração que um dia esteve pronto para ouvir a voz de Deus, mas que ao passar do tempo, esse coração foi se endurecendo, a ponto de agora a palavra cair e não fazer mais efeito. Quem sabe não seja o seu coração assim. E aí perceba que esse terreno, que um dia foi um terreno propício para a palavra, se endureceu, porque diz Jesus que por ali passaram algumas pessoas. Elas foram pisando aquele terreno. Corações que foram pisados. Corações que foram apertados pelos pés de alguém. E agora o coração está endurecido e não recebe mais a palavra do Senhor. Ele até ouve, mas essa palavra não é recebida. A minha experiência pessoal diz que esses corações foram pisados por pessoas, foram pisados por circunstâncias. Na minha experiência ministerial de 36 anos praticamente, eu já encontrei pessoas cujo coração está endurecido por causa de representantes da fé. Gente que um dia congregou em igreja. Gente que um dia colocou as suas expectativas em um determinado líder, em um determinado pastor, numa determinada igreja.
Mas aí algum tipo de decepção aconteceu, e aí o coração se fechou, o coração se endureceu, e agora mesmo você pregando a palavra, essa pessoa não quer receber mais. Porque ela confunde o pregador com a mensagem. Ela confunde o representante do Evangelho com o próprio Evangelho. E como o representante do Evangelho as decepcionou, elas não querem mais ouvir o Evangelho. O coração foi se endurecendo, porque esse terreno foi pisado. Esse coração foi apertado pelo pé de alguém. Outras pessoas têm o coração endurecido pelas circunstâncias da vida. Pessoas que um dia estavam prontas, dispostas a ouvir o Evangelho, mas os problemas da vida, as dificuldades, as perdas, as decepções que sofreram ao longo do caminho, e aí o coração foi se endurecendo. Nós sempre falamos sobre Jó como aquela pessoa paciente no meio das provas. O que a gente ignora é que no meio das provas, quase que o coração de Jó se endureceu. É por isso que no capítulo 9, versículo 14, o próprio Jó faz uma pergunta: quem é aquele que se endureceu contra o Senhor e prevaleceu? Porque às vezes os problemas endurecem o coração da gente. Eu conheci um casal muito crente lá no Rio de Janeiro, muito dedicado. E foram assim até que nasceu a filhinha. Nasceu com um problema congênito. E aquilo foi o suficiente para que o coração se endurecesse. E diziam: pastor, nós não queremos mais ouvir. Nós não queremos mais o Evangelho. Veja o que Deus fez conosco. Às vezes os problemas da vida endurecem o coração. Quem sabe seu coração não tenha se endurecido. Quem sabe você não está aqui como aquelas pessoas que um dia tinham seio de ouvir sobre Deus, que amavam a palavra de Deus, mas aconteceram coisas pelo meio do caminho e hoje o seu coração está completamente endurecido. Seu coração não recebe mais a palavra. Segundo lugar, corações superficiais. Verso 5 e verso 6. E depois Jesus vai dar a interpretação. E outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, e secou-se. E agora veja a interpretação que Jesus vai dar desses dois versos. Versos 16 e 17. Semelhantes são estes, os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Quando você ouve a interpretação que Jesus dá acerca desse tipo de coração, você compreende o que Jesus está falando. Jesus está falando de gente que um dia ouviu a palavra, e ouviu a palavra e recebeu imediatamente a palavra. Existem dois princípios aqui para a gente observar. Por favor, projeta. Primeiro, a resposta rápida e imediata. Se você observar, Jesus disse logo, e logo aqui é imediatamente. John Mackay disse que esse ouvinte é o ouvinte volúvel. Ele é leviano. Ele recebe a palavra sem refletir sobre ela. Ele abraça o Evangelho com muita rapidez. Mas ele faz isso sem qualquer tipo de reflexão. Mas ele que abraça com rapidez este Evangelho, não manifesta uma coisa que é importante no Evangelho, que se chama perseverança. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele faz uma pergunta. Ele disse: vocês receberam o Evangelho, vocês estavam correndo tão bem, vocês começaram bem a carreira, quem lhes impediu de a completar? Tem gente que ouve o Evangelho e abraça o Evangelho na hora, mas com a mesma rapidez com que abraça o Evangelho, abandona o Evangelho. Por quê?
Observe que Jesus está associando a mensagem do Evangelho a uma semente que caiu na terra. E ele disse que uma parte, 25% daquilo que o semeador semeou no meio dos pedregais. Diz a palavra que sobre aquela pedra havia um pouquinho de terra. Quando a semente caiu, ela germinou. Mas como não havia como aprofundar a raiz, vindo o sol, logo se secou. O sol que é benéfico para as plantas, porque nenhuma planta pode sobreviver sem o sol, esse mesmo sol queimou, levou a planta à morte. O que Jesus está dizendo aqui? E é importante que você que está aqui entenda, porque muita gente foi atraída ao Evangelho pelas bênçãos que o Evangelho pode trazer, mas não foram atraídas pelo Evangelho. Foram atraídas pelas guloseimas do Evangelho, mas não pelo Evangelho. Disseram assim: olha, venha, você vai ter muitas vitórias, muitas bênçãos na sua vida. Mas essas pessoas não foram preparadas para a realidade do Evangelho. Evangelho, necessariamente, ele implica em muitas vicissitudes. O caminho de Jesus, necessariamente, ele sempre passa pela cruz. Mas muitas pessoas que abraçam o Evangelho, elas vêm pensando só nas coisas boas do Evangelho, sem pensar nas implicações que ele pode trazer. Eu sou crente há quase 50 anos. Daí vocês devem deduzir a minha idade. E já passei por muitas provas por causa do Evangelho. Já sofri muitas zombarias por causa do Evangelho. Já fui pressionado por professores em sala de aula por causa do Evangelho. Há pessoas que, quando se deparam com as dificuldades que o Evangelho traz, elas recuam, porque elas dizem: eu não vim para o Evangelho para experimentar isso. Eu vim para experimentar as delícias que o Evangelho pode trazer. E aqui é importante, porque eu estou falando com pessoas e possivelmente com gente que ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo. Se você hoje à noite tomar uma decisão de vir a Cristo, precisa vir a Cristo consciente. Lembre-se de um fato: Cristo carregou uma cruz. Cristo sofreu em sua vida e em seu ministério. Seria incoerente você querer caminhar com Cristo e não experimentar o peso da cruz sobre os seus ombros. Aliás, Jesus foi de uma honestidade muito grande quando ele pregava. Ele disse certa vez em Lucas 5:53, se alguém quer vir após mim, 9:53, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lembre-se que todo seguidor de Jesus tem que sofrer e acaba sofrendo as implicações do reino. Mas muitas pessoas que vêm para o Evangelho, quando se deparam com as dificuldades que o Evangelho impõe, elas batem em retirada. De Jesus que falta a elas perseverança. E a palavra perseverança é uma palavra importante na Bíblia. 1 Coríntios 15:58, Paulo disse: sejam constantes, abundantes, perseverantes. A Bíblia diz que aquilo que permanecer é que terá valor. Não importa se você chega aqui e diz: eu passei 10 anos dentro da igreja, 20 anos de Evangelho, 30 anos de Evangelho. O que importa é se você perseverou ao lado de Jesus. Se você perseverou na palavra dele. E diz Jesus que são esses que frutificam. São esses cujos frutos permanecem. Em terceiro lugar, Jesus vai falar sobre aqueles cujos corações estão ocupados. E quem sabe o seu coração não esteja? Quem sabe seu coração não esteja enfrentando as muitas disputas ao seu lado. Versos 7 e 8. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Verso 8. Outra, enfim, caiu em boa terra. Jesus fala de um tipo de semente, que quando semeado, e isso aqui é importante eu dizer a vocês, o semeador, quando ele sai para semear, de Jesus ele não escolhe em que tipo de terreno ele vai semear.
Ele semeia à beira do caminho. Ele semeia no meio dos pedregais. Ele semeia entre os espinhos. Ele semeia em boa terra. Ele semeia a semente porque ele não tem o dever de escolher o solo. Eu me preocupo muito quando eu olho para as determinadas igrejas evangélicas hoje, que fazem opção por público. Essa igreja aqui é a igreja de jovens. Essa igreja aqui é uma igreja de gente madura. Essa igreja aqui é para gente rica. Essa aqui é uma igreja para gente pobre. Esses dias atrás, alguém me comentou sobre uma igreja aqui em São Paulo, que para ser membro da igreja você precisa apresentar a sua declaração de imposto de renda. Dependendo do que você declara de imposto de renda, você não pode ser membro daquela igreja, porque eles só recebem pessoas ricas. Eles fizeram uma opção por um público. Se você for pobre, você pode até frequentar o culto da igreja, mas nunca será aceito por ela, porque eles só aceitam pessoas ricas. No Evangelho de Jesus não é assim. A semente é semeada em todo tipo de solo, mas uma parte dessa semente caiu entre os espinhos. E observe que germinou, e observe que ela começou a crescer. Mas ela cresceu, mas ela não deu fruto. E eu acredito que esta semente é a semente que está presente em muitas das nossas igrejas. A semente caiu lá e germinou. Ela germinou, mas não está dando fruto nenhum. E a pergunta que você faz é essa: por que não dá fruto? Não dá fruto porque os espinhos estão sufocando. E aqui preste atenção em 3 detalhes que esta passagem vai ensinar para a gente. Primeiro, esse tipo de ouvinte, que é o ouvinte ocupado, ele ouve a palavra de Deus, mas ele não dá prioridade para a palavra de Deus. Tem muita coisa disputando a atenção dele, e necessariamente nem são coisas ruins. Você já leu a parábola da grande ceia em Lucas 14? Em Lucas 14, Jesus conta sobre um homem que comprou 2 juntas de bois. Conta sobre um homem que acabou de se casar. E conta sobre um homem que acabou de comprar um campo. O que comprou as juntas de bois disse assim: olha, eu não posso atender o chamado para o discipulado, porque eu preciso testar os meus bois. E foi embora. O outro disse: eu comprei um campo, eu preciso ver esse campo agora, eu preciso analisá-lo. Também não posso segui-lo agora. O outro disse: eu acabei de me casar, eu tenho que ir para a lua de mel, não posso te seguir agora. A pergunta é: o que tem de errado em comprar uma junta de bois? O que pode ser errado em comprar um pedaço de terra? Existe alguma coisa errada em se casar? Não, não existe. O problema é a prioridade que se dá. E às vezes o nosso coração está dividido com tanta coisa que a gente já não dá mais atenção a Deus e a sua palavra, e então a gente não dá fruto nenhum no reino de Deus. Nós estamos plantados dentro da igreja e até vingamos como planta, mas nós não estamos dando fruto nenhum, porque a nossa atenção está dividida entre muita coisa. E coisas que às vezes nem são necessariamente ruins. Trabalho não é ruim, comprar terra não é ruim, casar não é ruim, mas quando essas coisas ocupam o lugar de Deus, elas passam a sufocar a palavra de Deus e ela se torna infrutífera na sua vida. Segunda coisa que a gente percebe no ouvinte, cujo coração está muito ocupado, é que ele não frutifica, porque ele está fascinado pelas riquezas desta vida. E observe que fascinação é uma palavra muito forte aqui nesta passagem. Observe comigo como que Jesus vai interpretar esse coração que está ocupado com muita coisa. Ele disse, verso 18 e 19: outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo. E aí você coloca o campo, o casamento, você coloca as juntas de bois. São as coisas necessariamente, que não são necessariamente ruins, mas que estão ocupando e disputando sua atenção. E ele logo em seguida diz: a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela o quê? Infrutífera. Fascinação
das riquezas. Fascinação é uma palavra extremamente forte na passagem. Não é apenas o desejo de melhorar de vida. Tem gente aqui estudando, fazendo pós-graduação, mestrado, porque querem melhorar de vida. Isso é legítimo. Isso é legítimo. Estudar, trabalhar, querer melhorar, subir de degrau, poder oferecer algo melhor para a família, isso é legítimo. Mas não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando de alguém que está fascinado, que só enxerga cifrão na sua frente, que olha e quer ficar rico a qualquer custo. E essa fascinação destrói a sua vida e faz com que a palavra de Deus fique infrutífera no seu viver. Eu conheci um crente muito bom crente, que era membro de uma igreja batista lá em Rondônia. Na verdade, ele não era apenas um membro da igreja, ele era o vice-presidente da igreja. Era alguém que atuava com muita dedicação na igreja. Ele era gerente do Banco do Brasil, bem casado, bons filhos, vida dedicada na igreja. E aí surge no Brasil uma rede chamada Amway, vendas diretas, produtos de limpeza. Disseram assim para ele: se você dedicar 30 minutos por dia do seu tempo, você vai ganhar X de dinheiro. Mesmo ganhando bem, como gerente do Banco do Brasil, ele passou a dedicar 30 minutos e começou a ganhar dinheiro. Disseram para ele: se você dobrar de 30 para 1 hora, você vai ganhar um pouco mais. E ele dedicou 1 hora. Para encurtar a história, esse homem caiu de cabeça na Amway. Perdeu o emprego, perdeu a família, abandonou o evangelho, porque ele ficou fascinado pelas riquezas. Disseram para ele: se você fizer isso, você vai ficar muito rico, você vai ficar muito rico. E ele começou a ganhar dinheiro, mas isso destroçou a vida espiritual dele. Cuidado com fascinação. Quando o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo, no 1 Timóteo 6, dos versos 17 a 19, ele disse: exorta, ensina, mostra para os crentes o perigo dessa fascinação. Alguns, disse ele, nessa ânsia de quererem ficar ricos, acabaram se traspassando com muitas dores. E alguns apostataram da fé, abandonaram a fé. Fascinação é uma coisa que pode trazer um grande transtorno, além de tornar a palavra de Deus infrutífera na sua vida. Terceira coisa que pode tornar a palavra de Deus infrutífera: Jesus disse: as demais ambições. E demais ambições aqui interprete como prazeres deste mundo. Você sabe que tem gente na igreja, mas ao mesmo tempo que está com um pé na igreja, outro pé está onde? No mundo. Ele é chamado de crente Raimundo. Um pé na igreja e outro no mundo. Ele está aqui fisicamente, mas o coração dele não está aqui. Ele sente saudade do mundo, ele sente saudade dos prazeres do mundo. E isso faz com que a palavra de Deus fique infrutífera no coração dele. Ele está na casa do Pai, mas parece que ele não se satisfaz com as coisas que o Pai tem para oferecer para ele. Ele está igual o filho pródigo, olhando por cima da cerca, olhando para o mundo e dizendo: veja como que o mundo é maravilhoso. Aqui a casa do papai é muito boa, mas olha só o que o mundo tem para me oferecer. Essas demais ambições de Jesus faz com que a palavra de Deus se torne infrutífera na vida dele. Quem sabe a palavra de Deus não esteja infrutífera na sua vida. Você é crente, mas você não dá frutos. O Senhor procura frutos e não encontra na sua vida. Mas diz Jesus que existe um quarto tipo de solo. Ele chama esse solo de boa terra. Aquela terra que está propícia, é o coração que é frutífero, diz o versículo 8. Outra, enfim, porque 75% das sementes até realizar alguma coisa, mas 25% caiu em boa terra. E de Jesus deu fruto.
e vingou, e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Que coração é o seu? Um coração frutífero. O que significa nesta passagem receber a palavra? Receber aqui significa ouvir de bom grado. Ouvir para reter essa palavra. Meu coração é um terreno onde a semente cai e eu a recebo e a internalizo, eu recebo de bom grado. Eu sou aquele que abre o ouvido e o coração para a palavra de Deus. E diz Jesus que nesse tipo de solo a palavra de Deus frutifica. E aqui também 3 princípios, e eu prometo que eu vou ser bastante objetivo. Primeiro, ele ouve e recebe. Porque nem todo que ouve recebe. Tem gente que ouve e põe os ouvidos fechados e o coração fechado para que a palavra não seja recebida e internalizada lá no âmago do seu ser. Segundo, ele frutifica com perseverança. Ele não é aquele que apenas ouviu, se alegrou por um tempo com a palavra, ele se alegra constantemente nela, ele persevera nessa palavra. Por isso que ela tem o poder de frutificar na sua vida. E terceiro, ele frutifica em diferentes porções. Ouça o que eu vou dizer aqui para vocês. Nem todo crente é igual. Nem todo crente apresenta os mesmos níveis de respostas à palavra de Deus. Diz Jesus que algumas sementes, elas produzem a 30, outras a 60 e outras a 100 por um. Mas todas elas frutificaram. O que Jesus quer dizer com isso? Você tem todos os dons? O irmão tem todos os dons? Eu tenho todos os dons? Não. Eu queria chegar aqui hoje, pegar aquele teclado ali, tocar maravilhoso. Vocês querem que eu toque? Eu queria chegar aqui, pegar o microfone e cantar maravilhosamente. Vocês querem que eu cante? Não, pelo amor de Deus, né? Existem pessoas aqui que são capazes de cantar maravilhosamente bem, que são capazes de tocar maravilhosamente bem, pessoas que são capazes de operar os aparelhos da igreja muito bem, coisas que eu não posso fazer, porque cada um tem um nível de resposta a esta mensagem. Uns produzem a 30, outros produzem a 60, outros produzem a 100. O que importa é que a palavra de Deus foi recebida e ela está frutificando na vida. E é esse o desafio da palavra de Deus. Que o seu coração seja como uma terra propícia para a palavra. Que você comece a produzir e dar respostas a esta palavra, ainda que muitas vezes em diferentes porções. E eu vou terminar. Vou terminar com 3 palavras para os irmãos. A primeira delas: não subestime o quê? As forças que se opõem à palavra. Não existe um campo mais acirrado de luta e de batalha espiritual do que o campo da pregação do Evangelho. Zacarias 3 diz que quando o sacerdote se levantou para ensinar, Satanás se levantou do lado dele para se lhe opor. Sempre que alguém se levanta numa tribuna, e eu não estou falando desses modernos pregadores, sempre que alguém se levanta na tribuna para pregar o Evangelho, existe uma batalha espiritual acontecendo ali. Se você olhar para esta passagem, você vai ver que todas as forças se levantaram para conspirar contra esta palavra. Criaturas racionais, os homens, porque diz a Bíblia que o terreno foi pisado por quem? Pelos homens. Se você olhar, vai ver que as criaturas sensitivas se armaram contra a palavra, porque diz que as aves vieram para roubar a semente que foi lançada no terreno, e Jesus disse que as aves, elas representam Satanás. Você vai ver que as criaturas vegetativas se armaram contra a palavra, porque logo vieram os espinhos. Você vai ver que as criaturas insensíveis, que são as rochas, impediram a semente de frutificar.
O que a Bíblia mostra é que sempre que a palavra de Deus é exposta, existem forças contrárias que se levantam contra ela. Se a igreja tivesse noção clara sobre isso, nós gastaríamos um tempo enquanto o pregador anuncia a palavra para a gente orar e interceder, porque nesta hora, pode ter absoluta certeza, está acontecendo uma batalha espiritual. O diabo está trabalhando aqui para pegar a semente que está sendo lançada e arrebatar do coração como uma ave de rapina que é roubar a semente. Existe batalha espiritual sempre que a palavra de Deus ela é exposta. A segunda coisa que você deve observar nesta passagem é que você não deve superestimar as respostas imediatas. Aquelas pessoas que chegam e abraçam o Evangelho com uma rapidez, sem reflexão nenhuma, e você diz, isso aí é convertido. Quantas vezes nós batizamos pessoas aqui que aparentemente estavam bem convertidas, que estavam apaixonadas por Jesus, mas aquilo, com a mesma rapidez com que foi manifestado, com a mesma rapidez desapareceu. Quando o apóstolo Paulo disse para Timóteo, para ele não se precipitar em colocar as mãos ou impor as mãos sobre ninguém, Paulo estava falando, tenha cuidado com precipitação. Se há uma coisa que a gente deve dedicar tempo, é observar aqueles que de fato são convertidos. Nunca superestime, dizendo, não, ele chorou, você viu quanto que ele chorou? Eu já vi gente que chegou aqui se debulhando em lágrimas, debulhando no domingo, segunda-feira não queria mais saber do Evangelho. E já vi gente que chegou aqui com o rosto seco e são crentes maravilhosos. Então nunca superestime resposta imediata. Terceiro, não subestime o quê? O poder da palavra. Sabe por que eu prego só a palavra? Porque essa palavra ela é poderosa. Porque essa é a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é poderosa se você observar em cada lugar onde ela foi semeada, ainda que ela não tenha frutificado, ela realizou alguma coisa. Não percamos tempo com outras coisas, anunciemos a palavra. Falemos da palavra. Porque essa semente vai cair certamente em algum momento no coração de alguém. E ela vai produzir os frutos para os quais ela está sendo enviada. Quando você lê o livro do profeta Isaías, no capítulo 55, ele disse que é seguro isso. Que assim como cai o orvalho do céu e para lá voltam, a palavra de Deus nunca volta vazia. Ela sempre cumpre o seu propósito. Anuncie a palavra, fale da palavra para os seus filhos, fale para o seu marido, fale para a sua esposa, coloca recado aqui, coloca versículo ali. A palavra de Deus ela é poderosa. Vou citar aqui mais uma vez, me perdoe porque tem pessoas aqui que não ouviram essa história. Tem um diácono aqui em São Paulo, convertido a Jesus Cristo, um crente que dá muito fruto, mas que foi uma pessoa completamente avessa ao Evangelho, que detestava crente. E lá na Sé, na estação da Sé, uma das nossas irmãs em Cristo, todos os dias, descendo ali a estação, colocando uma banca e os seus versículos e os folhetos para distribuir. E aí quando as pessoas vão descendo a escada, ela vai entregando o folheto, falando de Jesus. E aquele homem, quando foi receber o folheto, com tanta raiva, rasgou aquele folheto e chutou a banca dela. Não gostava de crente. E aí ele foi trabalhar. À noite chegou em casa, foi tomar banho, tirando a camisa no banheiro para tomar o seu banho, um pedacinho do folheto ficou grudado no peito dele. E o pedacinho dizia assim, Jesus disse. Jesus disse, mas o que Jesus disse? E ele ficou pensando durante o banho, o que Jesus disse? Ele foi dormir pensando o que Jesus disse. E ele ficou com aquela palavra ardendo no coração, 2 palavras só. Mas era a palavra de Deus. Deus fez uma obra naquela madrugada que aquele homem levantou, correu para a estação da Sé, pediu perdão àquela mulher e disse, me dá o folheto de novo, porque eu quero saber o que Jesus disse. Essa palavra é poderosa, essa semente é poderosa, porque esta é a palavra de Deus. E ela nunca volta sem produzir o seu efeito. Esse é o efeito seguro que a palavra de Deus tem.
Mas a pergunta aqui hoje à noite é esta: que tipo de coração é o seu? Seu coração é um coração ocupado, tem muita coisa, eu estou pensando, trabalho, estudo, estou pensando isso, fazer aquilo, e eu não tenho tempo para dar prioridade à palavra de Deus. Você é o tipo de que tem um coração superficial, a palavra até chega, mas ela não produz efeito, porque tem muita coisa disputando a sua atenção. O seu coração é uma boa terra, pronta para receber a palavra. Posso lhes garantir que existem 4 tipos de coração aqui. Corações endurecidos, se decepcionaram com a igreja, se decepcionaram com pastores, se endureceram por causa dos problemas da vida. A palavra até é ouvida, mas ela não é recebida. Existe gente aqui cujo coração está muito ocupado, facinho, querendo ficar rico, está com o coração dividido entre a igreja e o mundo, desejo de ter prazeres do mundo, palavra infrutífera. Existem pessoas aqui cujo coração é superficial, recebem até com alegria, mas não querem as implicações de seguir a Jesus Cristo. Mas eu espero em Deus que haja aqui hoje à noite pelo menos um bom coração, um bom e reto coração, como disse Lucas ao contar essa parábola. Um coração que seja uma boa terra, não apenas para ouvir a palavra, mas para recebê-la. Alguém aqui hoje à noite: pastor, eu sou essa boa terra. Eu sou essa boa terra para receber a palavra de Deus. Senhor, eu quero ser essa terra para que a tua palavra entre em mim e dê fruto. Eu quero frutificar para o teu reino. Que tipo de coração é o seu? A palavra de Deus está sendo apresentada a você e só você pode dar resposta a essa palavra. A igreja, por favor, fique em pé. Eu não sei quanto a vocês, mas eu estou seguro de que esta palavra vai produzir seu efeito. Eu tenho certeza absoluta no meu coração, porque muitas vezes a semente cai, mas ela não germina na hora. E esse é um grande mistério da palavra de Deus. Às vezes você coloca a semente na terra, parece que não aconteceu nada. Quando Lucas conta essa parábola, ele usa uma palavra automaté. Ele diz que a palavra automaticamente. E eu creio que essa palavra automaticamente, lá no interior do coração de alguém, vai começar a trabalhar a partir de agora. Vamos orar. Agradecemos-te, Senhor, pela tua palavra. Agradecemos-te porque um dia o nosso coração se abriu. Obrigado porque, embora nós tenhamos respostas diferentes, porque alguns aqui produzem 30, outros 60, outros 100 por um, mas nós estamos produzindo frutos. E se há alguém aqui com o coração ocupado com as coisas deste mundo, Deus, fala o coração hoje, para que, ó Deus, haja prioridade para a tua palavra, para que frutos possam ser produzidos. Se há alguém aqui cujo coração é um coração superficial, vindo para o Evangelho apenas pelas coisas boas que o Evangelho pode oferecer e não pelo Evangelho, que haja uma transformação. Se há alguém aqui com o coração endurecido, porque o coração foi pisado por pessoas e circunstâncias, faze uma obra de transformação. E permita que a tua palavra, que é uma semente bendita, comece a produzir e a frutificar no coração de alguém. Que nos próximos dias possamos ouvir sobre um milagre que a tua palavra produziu no coração de alguém. Eu te peço isto humildemente em nome de Jesus.